O nosso experimento de hoje é sobre termodinâmica. Então, o que eu vou representar aqui? Eu vou representar uma máquina térmica. Ela explica como que funcionam as leis da termodinâmica. Então, primeira coisa, o material utilizado aqui é latinha de refrigerante, como vocês podem ver, parafuso, tábua, uma latinha, no caso aqui eu usei uma latinha de atum, e álcool, prego e água. Qual que foi o primeiro passo? Foi esvaziar essa latinha sem abrir ela pelo método natural. Eu tirei o refrigerante dela através de um pequeno orifício que eu fiz com um preguinho bem fininho. E por esse mesmo orifício, depois de esvaziar a lata, eu coloquei água com uma seringa e uma agulha. Como vocês podem ver, eu construí aqui uma hélice com latinha de refrigerante também. Utilizei 2 parafusos como suporte. E na verdade, o que eu quero explicar aqui da termodinâmica? Eu quero explicar como que funciona uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? São máquinas capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclo e utilizam 2 fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebe o calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado, ele é direcionado. Na verdade, em termodinâmica, o que são as máquinas térmicas? Elas são sistemas que realizam a conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. A máquina parou de funcionar, aqui está acabando o álcool. Isso é quando uma fonte de calor ela leva uma substância de trabalho de um estado de baixa temperatura para um estado de temperatura mais alta. É importante saber que essas máquinas térmicas ela não transforma todo o calor em trabalho, ou seja, o rendimento de uma máquina térmica ele é inferior a 100%. O que mais que nós podemos falar dessa máquina térmica? De acordo com a história, a primeira máquina térmica que utilizava esse princípio, ela foi construída por Heron em Alexandria. Era um aparelho bastante simples. O vapor de água fazia com que um recipiente ele se movimentasse. Outro fato histórico que podemos falar da máquina a vapor, que ela foi construída na França e também na Inglaterra. E seus fabricantes foram Thomas e Dennis. E as máquinas elas foram aperfeiçoadas por desses cientistas, elas foram aperfeiçoadas na Inglaterra. E a partir daí essas máquinas elas foram sendo utilizadas nas mais diversas áreas, como por exemplo na indústria de mineração, na indústria têxtil, no transporte. A construção de locomotivas e navios a vapor permitiu que pessoas e produtos eles fossem deslocados com mais rapidez e eficiência, fato considerado até então impossível. A travessia do Oceano Atlântico, por exemplo, ela levava semanas e dependia dos ventos, passou a ser feita em alguns dias. A máquina a vapor mais simples, ela consiste num reservatório de água, uma caldeira e um sistema cilindro-pistão. Quando essa água, ao ser aquecida, ela evapora e o vapor é jogado para dentro de um cilindro, impulsionando o pistão e realizando o trabalho. O embolo, por meio de engrenagens, ele movimenta as rodas ou hélice. Hoje em dia, ainda temos diversos equipamentos que utilizam como princípio básico o funcionamento da máquina térmica, embora sejam mais aperfeiçoados. Por exemplo, a turbina de um avião a jato, que utiliza o calor gerado pela queima do combustível para impulsionar os gases. De girar. Um aparelho bastante utilizado que usa esse mesmo princípio é o aparelho de ar-condicionado. Ele utiliza-se da expansão e da compressão de um gás para transferir calor de um ambiente a outro. Assim, podemos considerar que estamos cercados por aparelhos que funcionam como princípios de uma máquina térmica. Então é isso, esse experimento até que ele foi um pouquinho complicadinho de fazer, mas ficou super interessante. Então é assim que eu
o princípio de funcionamento de uma máquina a vapor. Gravar um pouquinho. Aí,